Olá, leitores e leitoras de datasheet! Eu resolvi trazer para esse quadro, Lendo Datasheet, um dispositivo muito interessante da Sensirion, que é um controlador de fluxo por massa, é o SFC 6000. Para entender um pouco mais sobre esse componente, vamos, lógico, recorrer ao datasheet. Bora lá! O CFC 6000 da Sensirion é um controlador de fluxo que é baseado pela massa que passa pelo seu duto. Como é que funciona? Ele tem um duto, onde o gás passa, nele você tem sensores ultrassensíveis e no meio desse dispositivo você tem um aquecimento. Tem um sistema de aquecimento que faz com que o gás se aqueça e com isso é possível medir a temperatura em diversos estágios da passagem desse gás. Exemplo, como é possível ver, o gás passa pelos sensores que medem a sua temperatura, o gás é aquecido e depois tem outros sensores que medem esse mesmo gás já aquecido. Como eles estão dispostos em distâncias iguais, é possível calcular a velocidade de que esse gás passou. E com isso é possível controlar a saída desse gás para mais ou para menos, porque esse dispositivo tem um motor que serve como bomba e joga o gás para frente ou retarda o caminho desse gás. A família SFC 6000 tem com e sem motor. Você só pode colocar, por exemplo, só para calcular a massa que está passando ou a quantidade de gás que está passando, como também a necessidade de controlar esse fluxo. Então, o gás entra numa certa temperatura, ele é aquecido e, por sua vez, é calculado aquecido lá na frente. Porém, esse gás pode entrar com diversos tipos de temperatura, dependendo do calor ou dependendo da temperatura externa desse componente. Então, o que esse componente tem? Ele também tem um sensor externo e ele faz uma comparação com o calor que está sendo obtido pelo gás com a temperatura externa. Assim, evita os erros. Esses sensores enviam os dados para o microcontrolador que analisa essas informações. Mas você pode obter essas informações através do RS485 ou I2C. Então você pode jogar essas informações e fazer o controle desses dados ou dessa análise num dispositivo externo ou, por exemplo, num computador. Esse sistema de análise é chamado de princípio calorimétrico, onde você consegue medir o fluxo ou a massa de um determinado gás utilizando o calor. Para vocês terem uma ideia, o tempo de resposta desse dispositivo fica entre 3 a 4 milissegundos. E eles conseguiram compactar bem o dispositivo. Ele tem 11 por 4 centímetros. Lógico, sem contar os cabos e as conexões. Então, assim, para a indústria, onde você pode ou tem a necessidade de medir a pureza de determinados gases, ou de repente num ambiente onde você precisa ter uma boa oxigenação, esse sensor ou esse controle de fluxo é muito importante. Segundo a Sensirion, é possível calibrar esse controlador de fluxo para diversos gases. Isso porque na memória interna dele, porque ele tem um controlador ADC, ele tem um microcontrolador, na memória interna dele você tem já pré-configurações, isso está explicado no datasheet, onde você seta o gás que está sendo analisado e aí ele consegue uma precisão muito grande desse controle. Só para vocês terem uma ideia, a precisão desse dispositivo fica 0,25% na escala completa e 2,5% naquele set point, na análise do O2. Vale a pena aqui lembrar algumas advertências. Se a gente está usando o calor para medir um determinado gás, para fazer o princípio calorimétrico, gases inflamáveis nem pensar. Isso aí causaria um belo de um estouro. Então, esse tipo de controlador de fluxo é utilizado em alguns tipos de gases que não são inflamáveis ou explosivos. Como sempre, links aqui nas descrições. Se você precisar buscar esse componente e quiser saber mais, tem lá o site da Mouser. Você encontra toda a família do SFC 6000, onde você pode encontrar um que se encaixa bem na sua aplicação. E caso você não trabalhe com esse tipo, vale a pena dar uma olhada para você aprender um pouco mais sobre os diversos tipos de componentes e os mais novos componentes lançados no mercado.
Fica aí os links nas descrições. Já aproveite e deixe o joinha e até o próximo vídeo.